Eu vou desenhar aqui para vocês uns exemplos das colunas das ordens gregas, né, da arquitetura grega, ou seja, a ordem dórica, jônica e coríntia. Vamos começar com a dórica. Então, o que acontece com a ordem dórica? A coluna na ordem dórica é uma coluna simples e maciça, e normalmente ela era mais grossa que as outras dos demais períodos, ok? Ela ficava numa base, ok? Apoiada numa base que era como se fosse um lance de 3 degraus, que era chamado de estilobata. Estilobata. O corpo da coluna era chamado de fuste. Acima do fuste ficava o capitel. Esse capitel ele era simples também, não recebia muita ornamentação, tá? A arquitrave, que era esse espaço aqui que ficava acima do capitel, ela tinha uma ornamentação aqui que eu já vou falar para vocês. Então, aqui é a arquitrave. Então, essa arquitrave era lisa e sobre ela ficava o friso, tá? O friso, ele recebia uma ornamentação, ok? Entre um espaço vazio. Então, esse daqui é o friso. Essa ornamentação também tinha um nome, ou seja, ele era dividido, na verdade, entre triglifos e metopas. Os triglifos são essa parte decorada, tá? Com 3 linhas lisas, então os triglifos. E esse espaço vazio é o metopas. E esse espaço, ele podia receber tanto um relevo escultórico quanto ser pintado. Ok? Então, de uma maneira bem simples, essa é a coluna da ordem dórica, bastante encontrada na arquitetura grega, ok? Pertencente ao período arcaico. Bom, agora vamos falar um pouquinho da ordem jônica, ok? A ordem jônica. Na ordem jônica, ela já sugeria uma certa leveza na coluna, ou seja, o seu fuste, ele era um fuste mais delgado, ok? Também ficava ali acima da estilobata, só que com uma diferença. Agora, a coluna, ela ficava acima de uma base, ok? Então, lembra lá da estilobata, o lance de 3 degraus. Vamos lá, estilobata, né? Uma base. E aí sim vem o fuste da coluna da ordem jônica. O capitel agora ele já recebia uma certa ornamentação, ou seja, tinha essa característica. Acima ficava o arquitrave já tinha uma certa ornamentação, ok? O friso era também dividido em partes ou decorado por uma faixa esculpida em relevo, ok? E a cornija, a cornija minha ficou meio torta, a cornija era mais ornamentada, ok? Então, essa já é uma característica da coluna da ordem jônica, ok? Ela já apresenta alguns detalhes a mais em sua elaboração, principalmente aqui na altura que ela propiciava na construção arquitetônica. A ordem jônica, né, as colunas jônicas pertencem ao período clássico grego, ok? E com relação à outra fase, né, da construção, que é a coríntia, né, a coluna que pertence à ordem coríntia, coríntia, ó, não é coríntias não, é coríntia, basicamente é a mesma coisa da ordem jônica, a única diferença é com relação ao capitel, lembra lá o capitel? Então, o capitel coríntio, ele é todo ornamentado, então aqui está a coluna, na coluna, e todo ornamentado, com folhagens, né, arabescos, lembrando até um certo rococó, olha lá. Todo ornamentadinho. Então, quando você encontrar uma coluna desse jeito, em algum exemplo, na apostila, você já vai se lembrar que ele é pertencente à ordem coríntia, ok? E ela já simboliza o período helenístico grego. Um exemplo, então, da coluna da ordem dórica, tá vendo? O capitel bem simples. Ó, um outro exemplo, bem simples para vocês, na sua ornamentação. Olha aqui o friso ornamentado, né? A parte lisa e a parte ornamentada, ok?
Então, aqui, o fuste, a estilobata, o lance da escadaria, tá vendo? Um corpo mais delgado, né? Aí, nós temos aqui o capitel simples, ok? Maciço, a arquitrave que ficava acima, o friso, recebendo então as divisões dos triglifos ornamentados e o métopas. Nesse caso aqui desse exemplo está com uma pequena escultura, né, nos intervalos, mas ele podia também ser pintado por uma única cor. E a cornija acima dele, ok? Um exemplo para vocês então da ordem jônica. Então, olha lá o fuste mais esguio, né? O capitel ornamentado, a arquitrave, né? Então, recebendo a ornamentação também em linhas, o friso e a cornija acima dela. Esse friso também podendo ser, né, liso ou esculpido, ok? E a base, cadê o lápis? Aqui a base, né, acima da estilobata. Então, essa daqui é um exemplo para vocês de uma coluna, né, do templo, de uma construção da ordem jônica. E olha que legal aqui também, nós podemos encontrar ainda dentro da ordem jônica colunas substituídas por figuras, né, que lembram a silhueta, né, o corpo das mulheres. Essas mulheres, essas esculturas homenageando as mulheres dos soldados espartanos conquistados e vencidos. E um exemplo da coluna coríntia, tá vendo? A mesma coisa, a única diferença é a ornamentação do capitel, totalmente decorado, ornamentado. Ok? Então, um exemplinho para vocês. Beijos!